Bom dia, meus amores do quarto ano. Nós vamos para mais uma aula de geografia, tá? Agora com geografia do Piauí. Então, pegue o seu livro que a gente vai fazer uma revisão do que a gente estudou até agora, para na próxima semana a gente ir para o capítulo 3, certo? Então, abra um livro, no início mesmo do capítulo 2, para a gente acompanhar. E logo depois eu vou explicar um trabalho que vocês vão fazer em casa, certo? Então, vamos lá. Abro na página, a gente viu o capítulo 1 bem interessante, falando da questão das paisagens, certo? Agora a gente vai para o capítulo 2, fazer uma revisão geral. Abro na página 18, certo? Na página 18 do seu livro, que diz o quê? Lendo os lugares por meio dos mapas, certo? Então é interessante a gente entender, sabermos fazer leituras a partir dos mapas. Como assim? Como já foi dito, né, várias vezes durante as nossas aulas, é importante você ler o mapa, assim como você lê um livro, lê um texto, lê uma canção, certo? Você tem que saber interpretar tudo isso. Vamos entender sobre os elementos do mapa, rosa dos ventos, sobre a localização e as representações no espaço. Então, esse mapa mostra o quê? Qual o título desse mapa? E aí eu pergunto para você que está aí assistindo, observa bem para você me dizer qual o título desse mapa. O título do mapa é o quê? Brasil, divisão política. O título sempre vem na parte superior do mapa? Sim, ele sempre vem na parte superior, certo? Aqui no mapa está representando o Piauí. Talvez o título poderia ter vindo de uma forma diferente, né? Uma vez que está destacando o estado do Piauí, né? Poderia ser Brasil, divisão política, né? Estado do Piauí. Mas veio dessa forma. Tá errado? Não, mas quanto mais informações vierem no texto, no título, né, do mapa, melhor para nossa interpretação. Então, o mapa é um tipo de desenho que se usa para representar os lugares. Simples, né? E aí você observa esse mapinha, onde ele mostra também, a gente tem dois paralelos, né? Que é a chamada linha do Equador e também o Trópico de Capricórnio. Esses dois eles cortam, né? Eles passam aqui no nosso território brasileiro. Trópico de Capricórnio e também linha do Equador. E aí depois a gente viu a escala, onde já estudamos também a respeito do que é escala, fizemos alguns cálculos e vamos rever hoje também. Na página seguinte, na página 19, a gente tem o quê? Faça um desenho do caminho de sua casa até a escola, né? Aquele desenho que eu pedi para que vocês fizessem, demonstrando, né, os principais pontos que você conseguiu identificar, certo? Como assim? Você iria colocar um posto de gasolina, uma praça, um shopping, uma farmácia. O que você, no percurso que você faz da sua casa à escola, você conseguiu identificar, certo? Então depois você colocaria um título. E aí você tem também essa imagem, né, na questão 3, que é o trecho de uma rua na cidade de Amarante. Alguém de vocês conhece a cidade de Amarante? É uma das cidades mais antigas daqui do Piauí, certo? Localizada ali próximo a Floriano, uma cidade muito bonita. E aí a questão diz, né, para você dar um título depois, né, para o seu desenho. E aí você identifica aqui, ó, a cidade de Amarante. Depois a gente vai localizar no mapa juntos, certo? Vamos agora na página 20. A gente vai dar uma revisão em todo esse capítulo para a gente ir para o capítulo 3, tá? Como eu já falei. Então, os mapas e suas regras, né? Então, o mapa deve ter um título que explica o que está representado. O mapa deve ter símbolos que apresentam os pontos de referência, né? Como a gente já sabe também. E o mapa deve ter uma legenda com o significado dos símbolos. É assim que se faz, né, um mapa com todos esses elementos. Depois, você tem esse mapa também na página 20,
que é o mapa da divisão política do Brasil, certo? Dessa vez não tá, ó, ele tem o mesmo título do mapa, né, da página 18, observem bem, voltem lá na página 18. Tem o mesmo título da página 18, só que com características diferentes, né? Se a gente olhar na legenda, ó, esse mapa da página 18, ele tá até um pouco errado, porque ele não tem legenda, tá? A legenda para identificar, poxa, eu tô destacando o estado do Piauí e não tem nada na legenda falando que é o Piauí, certo? E aí eu tenho o mapa da página 20, que já traz uma legenda, já é um mapa mais completo, é um mapa completo que traz, né, nesse pontinho vermelho, identificando Brasília, né, que é a nossa capital federal, capital do Brasil, certo? E traz também, diferente do outro mapa, a localização da Rosa dos Ventos. No primeiro mapa, ela está localizada na parte inferior do lado direito, já no segundo mapa está localizado na parte inferior do lado esquerdo. Sempre tem que estar, tem que ter um lugar fixo para a Rosa dos Ventos? Não necessariamente, mas sim para o título, tá? Por exemplo. E aí você vai escrever, né, localizar o estado do Piauí, você marca aí um xizinho de lápis a lápis, né, no seu livro, depois utilizando as expressões de referência, como próximo de, faz limite de e faz parte de. Então, começando, revisando. O estado do Piauí faz parte de qual região do Brasil? A gente tem 5 regiões: região sul, região sudeste, região norte, nordeste e a região centro-oeste. Dessas 5 regiões, o Piauí está localizado na região nordeste. A região nordeste é a região do Brasil que tem mais estados. Ela tem 9 estados, certo? Dentre eles, o estado do Piauí, que faz limite com o estado do Maranhão, como você observa aí, fica bem próximo ao estado do Maranhão, Timon, né? Aqui do nosso ladinho. O estado do Ceará, também o estado do Pernambuco, o estado da Bahia e um pedacinho bem pequeno do estado do Tocantins, certo? E faz limite também com o estado, aliás, com o Oceano Atlântico, certo? Então, o nosso Piauí, ele está bem próximo a todos esses estados aqui da região Nordeste, certo? Na página 21, a gente vai ver a respeito da linguagem dos mapas. E o que seria essa linguagem dos mapas, tá? Então, a linguagem dos mapas é a linguagem, né, onde você vai procurar identificar todos os elementos que vem trazendo no mapa. Então, para se localizar, por exemplo, em um determinado ambiente, você tem que saber fazer a leitura daquele mapa, né, daquele espaço. Por exemplo, de trás para frente, direita, esquerda, em cima, embaixo, certo? E aí você tem que saber identificar tudo isso, que é uma questão também relacionada quando você vai identificar os mapas. Você tem que ter essa noção aí com você a respeito dessa linguagem dos mapas. E como que a gente chama mesmo essa linguagem? Nós chamamos de cartografia, né? Cartografia está relacionada a um conjunto de técnicas, né? De técnicas usadas para fazer, né? E para interpretar os mapas. Cartografia, bem simples, tá bom? Gravem bem esse nome. E a palavra cartografia, ela vem de... Qual é a origem dela? Ela vem do grego, né? E é escrita grapê, né? Que significa escrita, e cartis, né, chartis, que significa mapa. E aí você tem a junção dessas duas palavras gregas, né, que dá o nome de cartografia, tá bom? Quais os elementos do mapa? Isso aí você já pode falar até de olho fechado, que é bem simples, tá? Os elementos do mapa: título, legenda, escala, rosa dos ventos, certo? Estou esquecendo de algum? Título, legenda, escala, rosa dos ventos. E aí, pronto, apenas esses mesmos. E aí, outro mapa também com o mesmo título: Divisão, Brasil, Divisão Política, mas com características diferentes. Aí a Rosa dos Ventos já volta lá pro lado direito da parte inferior do mapa, né? Cada mapa ela vem sendo um ladinho diferente.
E aí, qual o título desse mapa? Brasil, divisão política, legenda. Legenda, lembrando, é aquele espaçozinho onde vem identificando, né, os símbolos ou as cores que estão representados, certo? A legenda, depois a orientação, nada mais é do que a rosa dos ventos, a escala, que é o tamanho que o mapa está sendo representado no papel, tá? Então, a gente tem aqui os elementos do mapa. Agora, a gente vai para a página 22 do seu livro. Na página 22, diz o quê? Título, legenda, escala. A gente vai saber um pouco sobre cada um desses aqui, tá bom? Então, todo mapa deve ter um título, né? Ele indica o assunto que está representado no mapa. No mapa anterior, o título indica ao leitor que se trata de uma representação cartográfica. E aí, qual é o nome? Divisão política do Brasil. Ou seja, né, mostra essa divisão política do Brasil em 26 estados e um Distrito Federal, certo? 26 estados e um Distrito Federal. A gente tem desses 26, 9 aqui na região Nordeste e o Distrito Federal localizado dentro do estado de Goiás. Por isso que a gente fala, quantos estados tem o Brasil? 26 e um Distrito Federal, certo? Aí, em relação à legenda, o que diz na legenda? Para facilitar a leitura, os mapas têm símbolos, ou seja, desenhos que representam a localização de algo ou lugares que existem na realidade. Então, é através da legenda que você consegue se localizar, consegue localizar determinados pontos lá no mapa. E aí, ainda nesse texto falando sobre legenda, o Distrito Federal é representado como retângulo vermelho. Vamos lá voltar para saber se é isso mesmo? Então, retângulo vermelho, lá dentro do estado de Goiás, que a capital é Goiânia, você tem o Distrito Federal com a nossa capital, né, Brasília, tá bom? Então, tá com o triângulo vermelho representado dessa forma, diferente, né, nas outras cidades principais, cidades de estado, a capital do país, tem uma localizaçãozinha diferente, né, na legenda, tá bom? E a escala? A gente vai ver novamente o que é escala. A gente precisa aprender o que é escala, né? Vamos voltar, vamos ver aqui na página 21, que traz, né, a escala, que nada mais é o que? Uma representação que indica o quanto, né, foi reduzido para caber, né, o tamanho real foi reduzido para caber ali no papel, para você fazer o mapa, certo? Digamos que o mapa do Brasil, ele é imenso, a gente sabe que o tamanho do Brasil é imenso, são quilômetros, a extensão é bem grande mesmo, certo? Mas que não cabe numa folha de papel. Mas aí vem a questão da escala, onde ela vai reduzir até caber na folha de papel, certo? É bem simples também da gente entender o que é escala. E aí, a respeito ainda da escala, ela está representada como uma linha horizontal, né? E uma régua, através, aí você vê lá nos desenhos, né? Aliás, nos mapas das páginas anteriores, que tem sempre uma réguazinha, né? Uma linhazinha fininha com os números que representa a chamada escala, tá bom? Escala. Aí, vamos agora na página 23, certo? O que é que diz na página 23? A gente tem um mapa Brasil de Teresina a Brasília. Lembra daquele cálculo que a gente fez com a régua, certo? Quem tiver com dúvida, faz hoje de novo. Faz hoje para ir identificando aqui o percurso de Teresina a Brasília, onde você pega uma régua, faz a mediçãozinha para saber em centímetros e depois você vai multiplicar com a escala e assim você descobre a distância, né? A distância entre Teresina e Brasília, a distância real através da escala, que é a chamada, né, escala cartográfica, tá? Então, pegue uma régua e faça essa medição. A escala a gente já encontrou, que ela é 169. Encontramos também na aula passada, quando a gente pegou a régua para fazer
a medição, que é o quê? 8 centímetros na régua. Então, a gente multiplicou e encontramos o resultado, tá bom? Vamos dar continuidade aqui no próximo vídeo.